Você está criticando a Deus? Por Ruben Arthur Torrey. Estas palavras devem despertar qualquer um que não esteja totalmente além da esperança. Observe as duas primeiras palavras e a última palavra, o homem e Deus. Ó homem, quem és tu que respondes contra Deus? Aqui Deus e o homem são colocados em nítido contraste. Deus em sua infinita grandeza e sabedoria e o homem em sua pequeneza e ignorância infinita. E no grego também há uma forte ênfase no tu. Ó homem, quem és tu que respondes contra Deus? Será um dia feliz para alguns de nós se Deus marcar este texto em nossas memórias para que nunca possamos esquecê-lo ou fugir dele. Ó homem, quem és tu que respondes contra Deus? A coisa mais insanamente ousada que qualquer homem pode fazer, a coisa mais extremamente tola que qualquer homem pode fazer, a coisa mais desesperadamente perversa que qualquer homem pode fazer é responder contra Deus, entrar em controvérsia com Deus, criticar Deus e condenar Deus. No entanto, é isso que muitas pessoas estão fazendo. Quando você ouve uma criancinha contestando seu pai ou sua mãe, entrando em controvérsia, criticando, condenando, você fica cheio de desgosto e indignação. É algo que não deve ser tolerado por um momento. Mas o que é para qualquer mero ser humano, qualquer mera criatura do pó como todos nós, responder, criticar, entrar em controvérsia e tentar provar que o Deus infinito e eterno está errado. É a coisa mais extremamente tola e desesperadamente perversa que um ser humano pode fazer. A tolice e a maldade de entrar em controvérsia com Deus. Há 4 fatos que mostram a grande loucura e a maldade desesperada de replicar contra Deus, de entrar em controvérsia com Deus, de criticar ou condenar a Deus. O primeiro é o fato da infinita majestade de Deus. Nosso próprio texto contrasta a majestade infinita de Deus com a pequenez infinita do homem. Lê-se, ó homem, quem és tu que respondes contra Deus? Sim, quem és tu afinal? E quem é Deus? Você é um entre 7 bilhões como você que agora habita este globo. E o que é este globo em que você e eu vivemos? A Terra é uma parte tão pequena do universo já conhecido que se o Sol fosse oco, você poderia despejar nele 1.200.000 terras como a nossa e ainda haveria espaço suficiente para que elas girassem nele. Sim, o próprio Sol é muito, muito pequeno em comparação com Arcturus e algumas das outras estrelas cujos diâmetros foram medidos recentemente, e sabe-se agora que existem mais de 225 milhões desses grandes mundos que chamamos de estrelas neste nosso universo. Deus, com quem você está procurando entrar em controvérsia, procurando criticar e condenar, fez todos eles. Ele também fez as estrelas. Gênesis 1:16. Ó homem, quem és tu que respondes contra Deus? Nós, homens, nestes dias de investigação cada vez mais bem-sucedida da magnitude incrível e ao que nos parece praticamente infinita dos céus estelares, às vezes somos tentados a ficar orgulhosos porque alguns grandes líderes e investigadores entre nós estão começando a conhecer um pouco sobre esses vastos mundos estelares e espaços interestelares. Mas e quanto ao Deus que planejou e criou todos eles? Nossas crescentes descobertas da vastidão do universo físico devem nos encher de uma sensação cada vez maior de nossa própria nulidade em comparação com a infinita grandeza e majestade daquele que planejou e fez todas elas. Mas, infelizmente, muitas vezes parece apenas nos encher de orgulho que somos tão sábios e entendemos uma pequena parte dos caminhos e do poder de seu Deus infinito. O segundo fato que nos mostra a extrema loucura e a maldade desesperada de replicar contra Deus, de entrar em controvérsia com Deus, de criticar a Deus, de condenar a Deus, é o fato da infinita e absoluta santidade de Deus. Deus é luz e nele não há treva alguma. 1 João 5. Deus é o único,
como li na lição das Escrituras, em cuja presença os próprios serafins, os queimadores, pois é isso que a palavra hebraica serafim significa, queimando em sua própria santidade intensa, devem esconder suas faces e pés naquela presença infinitamente santa e continuar clamando continuamente: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Isaías 6:3. Deus é aquele em cuja presença Isaías, aquele homem santo da antiguidade, cobriu o rosto e gritou: Ai de mim, pois estou desfeito, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. Pois meus olhos viram o Rei, Jeová dos exércitos. Deus é aquele em cuja presença Jó, o homem perfeito, que firmemente manteve sua integridade diante de todas as acusações persistentes e unidas de seus amigos, quando ele foi um vislumbre de Deus face a face, dominado pelo senso de sua própria nulidade e vileza em comparação com o infinitamente santo, exclamou: Tenho ouvido falar de ti com a audição do ouvido, mas agora meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó 42, 5 e 6. Tal é Deus. E quem és tu que replicas contra Deus? E o que és tu? O que somos todos nós? O melhor de nós. O melhor de nós é apenas um pecador repugnante. Podemos ainda não perceber o fato, mas é verdade. Nossas vidas foram baleadas por completo pelo pecado. No entanto, você se compromete a ficar na presença deste Deus Santo, em cuja presença os serafins cobrem seus rostos e pés, e você responde contra ele, entra em controvérsia com Deus, critica a Deus pelas coisas e murmura contra Deus. Há um terceiro fato que nos mostra a extrema insensatez e a desesperada maldade de replicar contra Deus, de entrar em controvérsia com Deus, de criticar a Deus, de condenar a Deus. E esse é o fato da infinita sabedoria de Deus. Deus não é apenas um ser de infinita majestade e santidade. Ele também é um ser de infinita sabedoria. Nós olhamos para os céus estrelados acima de nossas cabeças. Olhamos para esses maravilhosos mundos de luz que iluminam os céus à noite. Pensamos nas coisas avassaladoras sobre sua imensidão e na incrível velocidade e ímpeto de seus movimentos enquanto correm pelo espaço. E quando olhamos para cima para eles, se formos sábios, dizemos: ó Deus! E no entanto, muitos de vocês aqui esta noite não hesitam em olhar para aquele Deus infinitamente sábio que fez essas maravilhosas esferas de luz, que guia todo o universo em seu curso maravilhoso, estupendo e desconcertante, e tentam dizer a ele o que vocês acham que ele deve fazer. Tolo, estás louco? Quem és tu? O homem mais sábio da terra não passa de uma criança. O filósofo mais sábio não sabe muito. O maior homem da ciência sabe, mas muito pouco. O que ele sabe é quase nada em comparação com o que ele não sabe. O que ele sabe, mesmo sobre o universo material, não é nada comparado com o que ele não sabe. Quanto cientista mais sábio sabe sobre este pequeno planeta? O que ele realmente sabe, por exemplo, sobre terremotos? Você já parou para pensar no fato de que a ciência mais acreditada de 100 anos atrás é considerada tolice por todos os cientistas modernos? Se julgarmos o futuro pelo passado, a ciência mais confiável de hoje será considerada uma tolice pelos cientistas daqui a 100 anos. Quando eu estava dando atenção especial ao estudo científico, não muitos anos atrás, a hipótese nebular era quase universalmente aceita. Mas alguns dos cientistas mais avançados e confiáveis de hoje não apenas o questionam, mas declaram, pelo menos em particular, que ele explodiu. O que os cientistas de 100 anos atrás ensinaram como sendo estabelecido para sempre é conhecido por nossas crianças nas escolas primárias hoje como completamente refutado. O que o melhor cientista de hoje pensa que sabe ser verdade,
Uma criança pequena na escola primária daqui a 100 anos saberá que é falso. O melhor conhecimento científico de hoje será considerado tolice daqui a 100 anos. E o melhor conhecimento científico daqui a 100 anos será tolice para o Deus infinitamente sábio. Suponha que uma criança de 13 ou 14 anos pegue um livro sobre filosofia que apresenta o produto mais maduro do melhor pensamento filosófico de hoje e comece a criticá-lo página por página. O que você pensaria? Você ficaria olhando para o menino e diria com admiração ilimitada que rapaz inteligente ele é? Não, você diria, que idiota presunçoso ele é, em sua idade e com seu conhecimento limitado para criticar o melhor pensamento filosófico do dia. Mas ele não seria um idiota presunçoso como você ou eu seríamos se tentássemos criticar um Deus infinitamente sábio, pois somos muito menos que crianças em comparação com o Deus infinito. O filósofo mais profundo de hoje não passa de uma criança comparada com o Deus infinito. E, no entanto, você que não tem nenhuma pretensão de ser filósofo, pega o livro de Deus, você uma criancinha, uma criança. Pega este livro que representa a melhor sabedoria de Deus, senta-se e folheia-o página por página e tenta criticá-lo. E as pessoas param e olham para você e admirados dizem, que estudioso. Mas os anjos olham para baixo e dizem, que tolo. E o que Deus diz? Ó homem, quem és tu que respondes contra Deus? Ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor, o Todo-Poderoso e o Eterno, zomba de ti. Salmo 2, verso 4. Há um quarto fato que enfatiza a extrema insensatez e a maldade desesperada de replicar contra Deus, de entrar em controvérsia com Deus, de criticar ou condenar a Deus. E esse fato é que ele não é apenas um ser de infinita majestade, santidade e sabedoria, mas também um ser de infinita bondade e amor. Ora, você deve tudo o que tem no mundo a Deus. Você deve sua própria existência a Ele. Você deve a Ele sua capacidade de ver, de ouvir, de saborear. Você deve a Ele sua capacidade de respirar, viver, andar, trabalhar, sua capacidade de desfrutar deste mundo maravilhoso que Ele criou, no qual Ele permite e nos capacita a viver. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Tiago 1,17. Os mais pobres de nós, os mais infelizes de nós, têm muito a agradecer. Você que parece ter muito pouco, tem muito em comparação com nada. Agradeça a Deus pelo que você tem, em vez de reclamar contra Deus pelo que você não tem. Suponha que eu tivesse encontrado, no dia de ação de graças, um pobre vagabundo faminto e o tivesse levado para minha casa, dado a ele um bom e bem preparado jantar de cordeiro assado, batatas brancas, outros vegetais e torta de abóbora. E então ele tivesse ido reclamar de mim com algum outro vagabundo porque eu não lhe dei peru com batata doce, molho de cranberry, torta de carne moída e pudim de ameixa. Ele não teria sido um vira-lata ingrato? No entanto, não é assim. Ingrato como você é quando reclama de Deus que lhe deu paladar, audição, tato, olfato e muitas outras bênçãos, porque Ele também não lhe deu a visão. Os mais pobres de nós, os mais sofridos de nós, têm muito a agradecer e tudo isso veio de Deus. Não apenas isso, mas você e eu não apenas temos essas coisas que possuímos para agradecer, mas além disso, cada um de nós tem pisoteado a lei de Deus. Cada um de nós foi um pecador justamente condenado diante de Deus. Mas Deus, em vez de lidar conosco com severa ira e julgamento, como todos nós merecemos, não apenas nos deu todas essas bênçãos, mas além disso, deu seu próprio Filho para morrer na cruz do Calvário em nosso lugar. Ele deu seu melhor amado, seu mais querido, seu Filho unigênito. Mas apesar de todo aquele amor maravilhoso que não parou nem mesmo com o sacrifício de seu próprio Filho, alguns de vocês pretendem criticar a Deus que deu seu Filho para morrer por vocês.
Ó homem, quem és tu que respondes contra Deus? Um dos maiores estadistas italianos do século passado, o maior de sua época, foi devotamente amado em sua juventude por uma jovem. Quando ele entrou para o exército de Garibaldi, essa mulher que o amava se alistou também e lutou na guerra ao lado de seu amante só para estar perto dele. E um dia ele foi baleado e caiu no campo de batalha. E aquela mulher que o amava correu sob uma chuva de balas, levantou seu amante caído do chão, e em meio a uma terrível tempestade de balas, levou seu amante para um lugar seguro. Então ela cuidou dele por dias e semanas até que ele recebeu de volta a saúde. Suponha que ele a tivesse abandonada então. Como o mundo inteiro o chamaria? Na verdade, ele se casou com ela, mas depois se divorciou dela. Embora ele fosse um dos estadistas mais capazes do século, da Itália e de toda a Europa. Todavia, o que Deus fez por você? O Deus eterno consentiu que seu coração fosse dilacerado e esmagado para salvar você e eu. No entanto, alguns de nós se atrevem a entrar em controvérsia com esse Deus de amor infinito, a criticar esse Deus eterno que consentiu que seu coração fosse dilacerado, ferido e esmagado para nos salvar. Oh, a maldade desesperada, a incrível loucura de responder contra um Deus de infinita majestade, infinita santidade, infinita sabedoria e, acima de tudo, de infinito amor. Oh homem, quem és tu que respondes contra Deus? Quem responde contra Deus? Mas quem está respondendo contra Deus? Quem está entrando em conflito com Deus? Quem está criticando ou condenando a Deus? 5 classes estão respondendo contra Deus. Em primeiro lugar, os homens e mulheres que reclamam dos tratos providenciais de Deus com eles estão respondendo contra Deus, entrando em controvérsia com Deus, criticando e condenando Deus. Muitos homens ou mulheres já me disseram: acho que Deus é cruel. Por que você acha que ele é cruel? Alguém responde: ele levou embora meu marido. Outro: ele tirou minha esposa. Outro: ele tirou meu filho. Ele tirou a luz de nosso lar. Outro: ele me trouxe da prosperidade financeira para o fracasso financeiro. Já estive no topo do mundo dos negócios. Agora quase tenho que mendigar meu pão e digo que Deus é cruel. Outro diz: se Deus é bom, por que ele permitiu esse terrível desastre ou aquele que devastou uma bela cidade ou nação? Acho que Deus é cruel. Você acha que Deus é cruel? Quem é Deus? Um ser de infinita majestade, um ser de infinita santidade, um ser de infinita sabedoria, um ser de infinito amor, um ser que deu seu próprio filho para morrer para que você pudesse ser salvo. Ó homem, quem és tu que respondes contra Deus? Mas você diz: eu não entendo. Por que você deveria entendê-lo? Quem é você? Se você fosse realmente sábio, não pediria para entendê-lo. Se você tivesse realmente bom senso, não sentiria nenhuma necessidade de ter explicação. Você diria: eu sei que Deus é infinitamente bom e infinitamente sábio. Nu vim a este mundo, o Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó 1:21. Não peço para entender. Estou perfeitamente contente em confiar naquele Deus que é tão infinitamente digno de minha confiança. Eu tinha 2 amigos na Inglaterra, amigos muito queridos que eram bons cristãos. Eles tinham uma filha adorável. Ela cresceu até a virgindade e dizia-se que era uma garota extraordinariamente bonita, tanto no rosto quanto no caráter. Alguns disseram que ela era a personagem mais bonita que já conheceram. Quando esta adorável filha tinha 17 ou 18 anos, ela foi acometida de febre reumática e, após um sofrimento terrível, morreu. O pai e a mãe nunca reclamaram. Eles beijaram a mão que feriu. Algum tempo depois que essa tristeza caiu sobre eles, eu estava conversando com eles sobre isso. Eles me contaram como Deus o sustentou naquela hora difícil. Pouco tempo depois dessa conversa, sua segunda filha, agora adulta,
também foi acometida precisamente da mesma doença, febre reumática. Sua febre chegou a 33 graus Celsius e lá permaneceu dia após dia e ela parecia sem esperança. Então a fé da mãe cedeu e ela disse: Deus é cruel em levar minha segunda filha quando eu nunca reclamei da primeira. E não apenas em levar minha segunda filha, mas em levá-la da mesma maneira que ele levou a primeira. Mas Deus poupou a criança. Ela está bem agora, uma mulher cristã dedicada em um trabalho cristão muito ativo. E aquela mãe se arrependeu de sua maldade. Oh, amigos, foi perverso, muito perverso. Nossos corações quase se partiram em solidariedade durante os dias em que aquela criança estava pendurada entre a vida e a morte. Os telegramas continuaram chegando para mim contando sobre sua condição, e meu coração sangrou por meus amigos. Mas mesmo assim, digo que foi maldade da mãe dizer Deus é cruel. Isso foi extremamente perverso. Isso foi desesperadamente perverso chamar Deus de cruel. Essa mesma mãe perdeu todos os 3 filhos e o marido no final da guerra, mas nunca mais sussurrou que Deus é cruel. Recebi uma carta dela outro dia, cheia de confiança e esperança. Alguns de vocês estão passando por provações que, se o resto de nós soubéssemos, encheríamos nossos corações de compaixão e dor. Mas você está murmurando contra Deus, e isso é perverso, extremamente tolo. Isso é desesperadamente perverso. Pois, ó homem, quem és tu que respondes contra Deus? Contra o Deus de infinita majestade, contra um Deus de infinita sabedoria, contra um Deus de infinita santidade, contra um Deus de amor infinito, contra um Deus que deu seu unigênito Filho para morrer por você. Mas você diz: eu não entendo. Por que você deveria entendê-lo? Por que você deveria pedir para entendê-lo? Quem é você para que Deus explique isso a você? Oh, que possamos sempre ter em mente quem é Deus e quem somos, o que Deus é e o que nós somos. Então há uma segunda classe que está respondendo contra Deus, que está entrando em controvérsia com Deus, que está criticando e condenando a Deus, ou seja, aqueles que estão criticando este livro e tentando despedaçá-lo. Este livro é a palavra de Deus. Isso está completamente estabelecido. Quando você critica este livro, você critica seu autor, que é Deus. Quando você critica este livro, você critica a Deus. Mas você diz: eu não creio que seja a palavra de Deus. Isso não altera o fato, nem um pouco. É a sua palavra, há provas abundantes de que é a sua palavra. Eu provei repetidamente neste lugar que este livro é a palavra de Deus. Este livro é a palavra de Deus e quem se aventura a criticá-lo, se aventura a criticar a Deus. Nunca esqueça isso. Repito, quem se aventura a criticar este livro, se aventura a criticar a Deus. E aquele que critica a Deus é culpado de extrema loucura e maldade desesperada. Você diz: eu não gosto disso. Lamento que não goste, pois é verdade, e sempre sinto profundamente pena do homem ou da mulher que não gosta da verdade. Eles estão em um mau caminho. Certa noite, um de meus funcionários em Minneapolis me chamou para falar com um homem que disse ser um infiel. Por que você é um infiel? Eu perguntei. Porque eu não acredito na Bíblia, ele respondeu. Sim, mas por que você não acredita na Bíblia? Está cheio de contradições, respondeu ele. Mostre-me uma, eu disse baixinho e entreguei a ele minha Bíblia para encontrá-lo. Ele disse: está cheio delas. Bem, eu disse, se está cheio delas, você deve ser capaz de me mostrar pelo menos um. Eu não pretendo saber tanto sobre a Bíblia quanto você, ele deixou escapar. Eu disse: então por que você está falando sobre isso? Voltei-o para o nosso texto bíblico desta noite. Ó homem, quem és tu que replicas contra Deus? Então eu voltei para Mateus 12:36. Toda palavra vã que os homens disserem, dela darão conta no dia do julgamento. Então eu disse: a Bíblia é a palavra de Deus, e você disse que ela está cheia de contradições, e ao dizer isso você condenou o autor,
Você condenou a Deus e Jesus disse: de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do julgamento. Você criticou a Deus e terá que prestar contas no dia do julgamento de todas essas palavras, dessas palavras ociosas que acabou de dizer. Ele empalideceu e disse: eu não queria fazer isso, mas foi isso que você fez. E é o que alguns de vocês fizeram nas últimas 24 horas. Vocês se aventuraram a rir de algo na Bíblia. Quando fizeram isso, vocês riram de Deus. Você se aventurou a levantar alguma opinião sua contra o Deus que diz em seu livro. Você se aventurou a entrar em polêmica com Deus, se aventurou a criticar algo na Bíblia e, quando fez isso, criticou o autor da Bíblia, criticou a Deus. Ó homem, quem és tu que respondes contra Deus? Há uma terceira classe que está replicando contra Deus, que está entrando em controvérsia com Deus, que está criticando a Deus, que está condenando a Deus, e esta é a dos que menosprezam a doutrina bíblica da salvação pela expiação do sangue. A doutrina bíblica de que somos salvos pelo derramamento do sangue de Jesus na cruz do Calvário. Essa doutrina tão frequentemente e tão inequivocamente ensinada na palavra de Deus é ridicularizada hoje em muitos dos assim chamados púlpitos cristãos. Qualquer púlpito que ridiculariza a doutrina da salvação pela expiação do sangue não é um púlpito cristão. Um pregador muito conhecido na cidade de Nova York, cujos livros têm uma grande venda, foi relatado a mim por alguém que anotou suas palavras em sua sala de aula como tendo dito: a doutrina da expiação pelo sangue é nauseante para mim. A doutrina bíblica da salvação pela expiação do sangue é ridicularizada hoje em dia por todos os lados. Alguns pregadores disseram que é tolice pregar esta velha doutrina. Bem, é uma doutrina antiga, mas é uma doutrina verdadeira. E eu prefiro acreditar e ensinar o velho que é verdadeiro do que o novo que é falso. Eu não inventei esta doutrina. Eu não sei o suficiente para inventá-la. Encontrei-a naquele livro e, graças a Deus, descobri que é verdade em minha própria vida. Ele me salvou e eu o prego, e salvou milhares através da minha pregação. Eu o prego, mas não o inventei. Deus é o autor desta doutrina, e quando você critica a pregação dela, você não me critica, você critica a Deus. Não seria uma questão de grande importância para você criticar a mim ou minha pregação. Por que você não deveria me criticar? Eu não sou infalível. Não consigo ver porque não sou tão apropriadamente objeto de crítica quanto qualquer outra pessoa. Não me prejudica e dá muita diversão a algumas pessoas. Às vezes isso me ajuda muito, mas quando você critica esta doutrina, você não está me criticando. Você está criticando a Deus, e isso é sério, tremendamente sério. Ó homem, quem és tu que respondes contra Deus? Então há uma quarta classe que está replicando contra Deus, ou seja, aqueles que reclamam da doutrina bíblica da retribuição pelo pecado, a doutrina bíblica da punição sem fim. Esta não é a minha doutrina. Eu não levantei. Alguns dizem que é uma doutrina medieval. Não, não é uma doutrina medieval. Eles não o originaram na Idade Média. É a doutrina de Jesus Cristo, ensinada por ele não na Idade Média, mas no primeiro século. Por que as pessoas que tentam se passar por estudiosos demonstram tal ignorância do significado das palavras comumente usadas? Por que ela deveria conceber como um Deus de amor deveria deixar alguém para o castigo eterno? Parecia que nunca lhe passara pela cabeça que qualquer coisa que ela não pudesse conceber pudesse ser facilmente concebida por alguém que soubesse mais do que ela. Se ela tivesse um mínimo de bom senso, teria visto imediatamente que, embora ela, com sua inteligência muito limitada, não pudesse concebê-lo, um Deus infinitamente sábio poderia ter 1000 razões para fazê-lo, mesmo que ela não pudesse ver. Nunca ocorreu a algumas pessoas que até mesmo Deus poderia, por qualquer possibilidade, saber mais do que eles sabem.
Isso nunca me ocorreu por anos, e naquela época eu era um universalista. Eu pensei que todos os homens seriam finalmente salvos. Eu era um universalista porque tinha um argumento para a salvação final de todos para o qual não via resposta possível. Eu pensei que se eu não pudesse ver uma resposta, ora, ninguém poderia. Então eu desafiei qualquer um a me encontrar nesse argumento e respondê-lo. Andei com a cabeça bem erguida e disse: encontrei uma razão incontestável para o universalismo. Achava que era universalista para sempre e quem não fosse universalista não estava bem postado. Um dia me ocorreu que um Deus infinitamente sábio poderia saber mais do que eu. Isso nunca tinha me ocorrido antes. Ocorreu-me também que era bem possível que um Deus de infinita sabedoria pudesse ter 1000 boas razões para fazer uma coisa, quando eu, em minha finita tolice, não conseguia fazer nenhuma. Assim, meu universalismo acarinhado virou fumaça. Se você tiver esse pensamento, que um Deus infinitamente sábio pode saber mais do que você, e que Deus, em sua infinita sabedoria, pode ter 1000 boas razões para fazer uma coisa quando você não pode fazer nenhuma, você terá aprendido uma das maiores verdades teológicas que resolverão muitos de seus problemas desconcertantes na Bíblia. Os homens tentam se apossar da sabedoria infinita e imaginam que podem exprimê-la até a capacidade de suas mentes. Mas, porque eles não podem exprimir sabedoria infinita em suas mentes, eles dizem: eu não acredito que o livro seja a palavra de Deus, porque tem algo nele que eu não consigo entender a filosofia. Por que você deve entender a filosofia disso? Quem é você, afinal? Quanto de uma mente você tem, de qualquer maneira? Desde quando você tem isso? Quanto tempo você vai mantê-lo? Quem te deu? Não é nosso negócio descobrir a filosofia das coisas. Não é da nossa conta ver a razão das coisas. É nosso dever ouvir o que Deus tem a dizer e quando Ele disser, acredite, quer você entenda a filosofia disso ou não. Quando meus filhos eram pequenos e ignorantes, eu lhes dizia muitas coisas que não podia explicar por causa das limitações de suas mentes. Há muitas coisas que nem mesmo Deus pode explicar para você ou para mim, porque ainda não sabemos o suficiente para que isso seja explicado para nós. Deus é muito sábio, digo com reverência, para tentar explicar algumas coisas a uma pessoa que não sabe mais do que você. Há mais uma classe que está respondendo contra Deus, ou seja, os homens que, em vez de aceitar Jesus Cristo como seu Salvador e se render a Ele como seu Senhor e Mestre e confessá-lo abertamente como tal perante o mundo, estão dando desculpas para não fazê-lo. Jesus diz em João 6,37, o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Deus diz em Apocalipse 22,17, quem quiser, beba de graça da água da vida. Qualquer um pode vir a Cristo. E qualquer um que vier será recebido e salvo. No entanto, muitos de vocês, em vez de vir, estão dando desculpas para não vir. Por cada desculpa que você dá, você está respondendo contra Deus. Você está entrando em controvérsia com Deus. Você está condenando Deus que o convida para vir. Você não pode inventar uma desculpa para não vir e aceitar a Cristo que não condene a Deus. Por exemplo, alguns de vocês dizem, eu sou um grande pecador para vir. Mas Deus diz em 1 Timóteo 1,15, esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. E quando você diz, não posso ir porque sou um grande pecador, você está mentindo para Deus. Ele diz que você pode. Outro diz, não posso ir porque sou muito fraco para resistir na vida cristã. Mas Deus diz em Judas 24, Ele é poderoso para impedir que você caia e apresentá-lo sem defeito diante da presença de sua glória com grande alegria. Você diz, Deus não pode me guardar. Deus diz que pode. E quando você diz que Ele não pode, você faz de Deus um mentiroso e condena Deus. Outro diz, não posso ir porque não tenho o tipo certo de sentimento. Mas Deus diz, quem quiser,
que venha e tome de graça da água da vida. Deus diz, você pode vir, e você diz, não posso. E essa desculpa condena Deus. Toda desculpa concebível que o pecador dá para não vir a Cristo de uma vez, em última análise, condena a Deus. E todo homem e mulher que, em vez de vir direto ao Senhor Jesus e aceitá-lo, rendendo-se a Ele, confessando-o como mestre e saindo para servi-lo, todo aquele que está dando qualquer tipo de desculpa em vez de aceitar a Cristo, está respondendo contra Deus. Ó homem, quem és tu que responde contra Deus? Amém. Que Deus abençoe a todos.